Provérbios 29, versículo 1: Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Sempre que alguém repreende você, sempre que alguém corrige você, sempre que alguém alerta você a respeito de coisas erradas que você tem feito ou que você não percebeu que está fazendo, preste muita atenção. Muitas vezes nós recebemos elogios e nós ficamos soberbos, arrogantes, orgulhosos, ficamos inflados, pensando assim: eu sou o cara, ou eu posso tudo, é isso mesmo. E tomar uma atitude dessas quando nós recebemos elogios é muito perigoso, porque existem pessoas que querem nos destruir e elas fazem os elogios com o propósito de ficarmos cegos e continuarmos num caminho que vai nos levar à destruição. Porém, quando somos repreendidos, se prestarmos atenção nas repreensões, podemos evitar muitos prejuízos. Quando você recebe a repreensão, aquilo pode destruir você naquilo que você sente. Você pode se sentir menor, inferior, porque você foi repreendido e de repente aquela repreensão machucou você. Mas repense, porque as críticas e a repreensão podem servir como pedras que você constrói uma escada para que você consiga evoluir, para que você consiga crescer. É claro que você não deve deixar se abater por aquelas repreensões e críticas que, depois de uma avaliação minuciosa, você percebe que são críticas que servem para querer te derrubar. Mas é muito importante fazer uma boa avaliação sobre as repreensões, porque elas são mais úteis do que os elogios. Os elogios devem ser olhados com grande ponderação. Podem cegar e nos fazer pensar que já estamos muito bem quando poderíamos avançar e prosperar e ser melhores muito mais do que estamos sendo. Versículo 2. Uma outra coisa. Veja que o versículo 1 fala que quem é repreendido muitas vezes e teima, quando fala em teimar, em teimosia, a pessoa já percebeu que poderia fazer diferente e melhor, mas ela diz: vou continuar porque eu tenho razão. Então o teimoso não quer se corrigir, então a desgraça virá de repente. Você cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Então, preste atenção quando você está sendo repreendido. Versículo 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Esse versículo 2 fala a respeito de governo, fala a respeito de política. Quando nós temos governantes que são honestos, o povo fica feliz. Mas quando nós estamos sendo governados por pessoas que praticam o mal, que é a corrupção, a mentira, o desvio das verbas públicas, a injustiça no controle do judiciário, o povo reclama. É isso que nós vemos. E esse versículo está aqui para dizer a nós o seguinte: preste muita atenção nas pessoas que você elege, porque se você não der importância ao seu voto e aceitar que outras pessoas sugiram a você em quem você deve votar, você estará em tribulações. Então, faça você mesmo a sua avaliação do seu candidato. Verifique se aquele candidato realmente está alinhado com a justiça antes de votar nele. Não seja uma pessoa que é influenciada por causa de pesquisas eleitorais e porque o seu amigo, o seu patrão, o seu chefe
ou algum familiar seu disse, vote nesse. Forme a sua própria convicção a respeito de quem você deve votar. Versículo 3. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. O versículo 3 nos ensina a buscar sabedoria e a fugir da prostituição. Deus recomenda que o homem tome a sua mulher e que a mulher tenha o seu próprio marido. Veja o texto de 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo começa a falar a respeito do relacionamento conjugal e ele fala no versículo 1: Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Aí no versículo 2 ele fala: Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3: O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Quando ele fala dos deveres do marido e da esposa, ele explica no versículo 4 que a esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. No versículo 5 ele fala que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Então esses versículos mostram claramente que se deve fugir da prostituição. Deus deixou o casamento para que cada homem tenha sua esposa, cada mulher tenha o seu marido. Voltando para Provérbios 29, versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Esse é mais um versículo que reforça a importância do nosso voto. É muito importante escolher bons candidatos e não votar em alguém por causa de promessa. Às vezes a pessoa faz uma promessa de que vai oferecer picanha, que vai oferecer melhores condições e a pessoa só promete, mas ela não cumpre. Quando um governo é justo? Quando um governo investe no desenvolvimento de empresas, negócios, investimentos para que as pessoas do povo possam começar os seus negócios e investir nos negócios. Quando uma nação cobra menos impostos para que a população possa evoluir e crescer. Quando uma nação não age assim, o que acontece quando o governo cobra impostos demais? A nação acaba na desgraça. Ninguém consegue começar um negócio, ninguém pode começar a investir em alguma empresa, tudo fica difícil e as pessoas ficam dependentes de auxílios do governo que nunca são suficientes para dar tudo o que as famílias precisam. Então, quando o governo é justo, o país tem segurança. Quando o país investe, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Portanto, escolha bem os seus candidatos. Versículo 5. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Então veja, quem fica elogiando os amigos, bajulando, pensando que vai receber algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício, pode cair em uma armadilha muito grande. Esses amigos que estão sendo bajulados, enquanto estão sendo bajulados, podem continuar com você. Mas no primeiro momento em que você não for mais útil para eles, eles vão descartar você. Faça amigos que estão com você porque realmente gostam de você, porque realmente apreciam você. Bajular o outro para conquistar a sua amizade é uma grande cilada, é uma grande armadilha. Você bajula, agrada com a finalidade de manter aquela pessoa por perto, mas a verdade é que
Se aquela pessoa não anda com você porque realmente gosta de você, na primeira situação que ela não ficar contente, ela vai deixar você do mesmo jeito. Então é uma armadilha porque você bajula a pessoa para ter aquela pessoa por perto. E quando você tem essa dependência emocional, essa é a armadilha. Quando a pessoa simplesmente virar as costas para você, você vai ficar chorando, se lamentando, se sentindo mal, se sentindo abandonado, se sentindo abandonada, porque você apoiou as suas emoções, a sua confiança na dependência daquela pessoa. Não seja uma pessoa dependente de outras pessoas. Se você quer depender de alguém, dependa do amor de Deus. Deus nunca vai deixar você. Ele nunca vai abandonar você. Sempre vai estar com você. Jesus disse lá em Mateus 28:20. Veja aqui em Mateus capítulo 28, no versículo 20. Veja a parte final. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a palavra que Jesus deixou para nós. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Voltando aqui para Provérbios 29, no versículo 5, quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Então, não caia nessa armadilha. Versículo 6. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. Quem pratica o mal é apanhado em algum momento na sua própria armadilha. Quem comete pecados, a palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Então, quem erra o alvo acaba sendo apanhado na armadilha. Quem come em excesso está armando uma cilada, uma armadilha para si mesmo. Uma armadilha de obesidade, diabetes, problemas na circulação sanguínea, uma idade avançada cheia da dependência de medicamentos. Você certamente não quer isso. Então comece a ser bom consigo mesmo. Comece a cuidar da sua própria saúde, cuidando do seu sono, cuidando da água que você consome, elimine o refrigerante, diminua de maneira drástica o consumo de refrigerantes e de bebidas açucaradas e também do açúcar, para que você seja bom com você mesmo, com você mesma, cuidando do seu corpo e da sua saúde. Seja bom no seu relacionamento com Deus. Cuide da sua espiritualidade. Leia a palavra e pratique para que você consiga ter bons resultados em tudo na sua vida. Peça o conselho de Deus. Coloque-o na frente dos seus planos, como nós lemos em Provérbios 16, no versículo 3, que se você colocar o Senhor na frente dos seus planos, você será bem-sucedido. Cuide dos seus pensamentos, para que eles não fiquem presos no passado, porque o passado traz a depressão, e para que não fiquem avançando para o futuro, porque isso vai trazer ansiedade sobre a sua vida. Então, ande sempre na direção certa. Quando você foge do mal, você escapa das armadilhas. Seja honesto e ande livre e feliz. Ser honesto é encarar que é a hora de mudar de vida, que é a hora de fazer a coisa certa, tanto no espírito, quanto nos pensamentos que são a sua alma, quanto no seu corpo. Versículo 7. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Uma das coisas que Deus orienta é a ajudar os pobres naquilo que você pode. Talvez você não possa ajudar com dinheiro, mas você pode ajudar com trabalho social e voluntário. Versículo 8. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Então, os zombadores são aqueles que vivem criando piadas, zombarias,
colocam uma cidade inteira em confusão. Os sábios cuidam do que falam e procuram edificar as pessoas, para que haja ordem, para que haja paz. Versículo 9. E esse versículo 8 nos traz uma recomendação. Se você conhece pessoas que vivem zombando de tudo, saiba que elas são muito perigosas. O versículo 8 fala que os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão. Se os que zombam de tudo são capazes de pôr uma cidade inteira em confusão, imagine o que eles não podem causar de destruição na sua vida. Fuja de pessoas que vivem praticando bullying e zombando dos outros. São pessoas que praticam discriminação, calúnia, falam mal dos outros, têm preconceitos, são mentirosos, criam confusão entre as pessoas mentindo que uma disse isso e aquilo para a outra. Fuja dessas pessoas porque elas podem pôr uma cidade inteira em confusão. Elas podem arruinar a sua vida. Versículo 9. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Seja inteligente e nunca discuta com uma pessoa que é tola. Quando você está dirigindo e de repente você sofre uma fechada, simplesmente diga está perdoado e avance. Não pare para discutir. Você pode colocar a sua vida em risco. Você nunca sabe quem está naquele volante e você nunca sabe qual a situação que a pessoa está enfrentando na vida dela. Ela pode, só o fato dela estar dirigindo de uma forma perigosa já mostra que ela não está indo bem. Fuja, siga o seu caminho, seja inteligente. Versículo 10. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. Assassinos não são só os homicidas que matam a vida. Assassinos são aqueles que xingam os outros e falam mal dos outros e procuram diminuir a autoestima das outras pessoas. Nunca seja afetado por palavras de pessoas que falam coisas ruins a seu respeito. Você precisa ativar a sua identidade. Saber que você é um filho de Deus, que você é um amado de Deus, que você é uma amada de Deus, que Deus ama a sua vida e Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Então você carrega em você uma parcela da glória de Deus e todos os dias é Deus que dá o fôlego de vida a você e que dá os recursos para você. Não dependa emocionalmente de ninguém. Não deixe que outras pessoas digam e definam quem você é. Não deixe o seu humor, a sua vida ficar amarrada, dependente da opinião dos outros. Tome a sua identidade. Eu sou filho amado. Eu sou filha amada. Eu sei que Deus é o meu Pai. Receba essa palavra e tenha confiança de que Deus ama você com certeza. Os assassinos odeiam as pessoas direitas. Eles odeiam as pessoas que fazem as coisas corretas, porque eles querem prevalecer, eles querem que as pessoas façam o que elas fazem. Mas os bons protegem a vida delas. Seja aquele que faz parte do grupo dos bons, seja aquela que faz parte do grupo dos bons. Protejam a vida das pessoas direitas. Sejam pessoas direitas e protejam a vida de vocês e das pessoas direitas. Fujam das pessoas assassinas que falam mentiras, calúnias e difamação. Versículo 11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Versículo 11 fala sobre o domínio próprio. É uma tolice você mostrar a sua raiva. Quando você fica com raiva de alguma coisa, é porque faltou processar a informação melhor. Então, quando alguma coisa gera raiva em você, veja primeiro se você tem razão. Às vezes, você pode estar com raiva porque fez de fato alguma falha, alguma coisa errada e foi chamado a atenção. Veja se essa raiva se sustenta no campo racional. Respire e pense: estou com raiva, mas eu vou avaliar primeiro. Pense, não seja alguém que solta tudo aquilo que quer falar. Seja sensato e domine a sua raiva.
Versículo 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Esse versículo significa se você dá ouvidos a mentiras, as pessoas que estão à sua volta vão acabar se tornando maus. Como assim? Leia governador como você mesmo. Você é o governador da sua vida. Você é aquele que governa os seus pensamentos, o que você escuta e as pessoas que estão à sua volta. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Quando um governador dá atenção a mentiras, a fofocas, as pessoas que ficam à sua volta acabam enganando você. Quem são os maus? Os maus são aqueles que se aproveitam do outro. São aqueles que enganam o outro. São aqueles que mentem para o outro. Se você é uma pessoa que dá atenção a mentiras, é uma pessoa que não se protege em relação a andar com pessoas verdadeiras, as pessoas que estão à sua volta, elas vão observar que você cai nas mentiras. E elas vão dizer assim: vamos aproveitar dele, vamos aproveitar dela, vamos ser maus, vamos mentir e vamos tirar vantagem dessa pessoa. Ser governante da própria vida exige que você aprenda a dizer não para as pessoas à sua volta. Não seja boazinha, não seja o bonzinho, porque se você é o bonzinho e fala amém e sim para tudo, você está dizendo não para os seus próprios projetos. Talvez você seja uma pessoa que não assumiu o governo da sua vida. Talvez você ficou até em choque quando eu disse que você é um governador, você é uma governadora. Talvez você tenha pensado assim: eu não posso fazer nada, quem sou eu? Eu dependo do meu pai, eu dependo da minha mãe, eu dependo de não sei quem. Mas você é um governante. Você governa a sua vida e você pode mudar essa situação. Você é totalmente responsável por quem você coloca na sua vida e quem você deixa ir. Não dê atenção a mentiras, escolha muito bem as pessoas que estão à sua volta. Porque se você for uma pessoa que não presta atenção nisso, as pessoas vão ver que podem se aproveitar de você. Não deixe os seus irmãos se aproveitarem de você. Tem pessoas que os irmãos se aproveitam às vezes do irmão mais novo, dizendo: faz isso para mim, faz aquilo para mim. Tem pessoas, li uma história de uma pessoa que ficou a vida inteira atendendo as irmãs mais velhas. E depois que ela entendeu que ela estava sendo sugada, que ela não estava, que ela estava só servindo para atender os interesses delas, e quando ela começou a dizer não, as irmãs pararam de falar com ela e não ajudaram ela. Então veja, você precisa ser governante na sua vida. Você precisa reinar e governar na sua vida. Versículo 13. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. Então o versículo 13 fala que Deus criou todas as pessoas. Deus deu olhos para que o pobre perceba que está sendo explorado. E Deus deu olhos para que aquele que explora o outro, explora o pobre, veja o seu próprio pecado. Ninguém pode assumir a posição de vítima, dizendo: ah, eu sou pobre. Deus deu olhos para todos. Cabe a você enxergar e perceber que você é autorresponsável e você pode mudar o seu destino. Quantas pessoas vieram da pobreza e conseguiram ficar ricas por meio do estudo, por meio da disciplina?
Você não tem desculpa em dizer, eu sou pobre porque eu vim de uma família pobre, porque ninguém me dá chance, porque ninguém me dá oportunidade. Deus deu olhos para você ver. Aquele que explora o pobre, quando chegar o dia do juízo final, não poderá dizer, mas eu só estava cuidando da minha vida. Deus vai dizer, e você não percebeu que você estava sendo injusto? Eu não te dei olhos, eu não mandei pessoas para dizer a você do pecado de fazer isso? Versículo 14. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Versículo 14 está dizendo que quem é justo recebe o reconhecimento para continuar exercendo autoridade. Versículo 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Eduque o seu filho, eduque a sua filha, coloque limites para que essa criança entenda que nem tudo na vida é sim, que existe o não e que ela precisa aprender a lidar com a frustração. Uma geração que dá tudo para os seus filhos cria uma geração de pessoas que são mimadas, que desrespeitam o outro, que não querem nem saber do outro e que pensam que podem tudo. Versículo 16: Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Aqui está escrito que mais um versículo sobre política. Nós precisamos tomar cuidado em quem escolhemos para o poder, porque se os maus estão no poder, o crime aumenta. Mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Há uma palavra de esperança. O Senhor dizendo que aquilo que é mal acaba caindo, porque Deus ele ainda governa e reina sobre a terra e mesmo quando os maus estão no poder por algum tempo, Deus visita a terra de tempos em tempos para realizar a sua justiça. Versículo 17: Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Mais um versículo falando sobre a importância de corrigir os filhos para que eles sejam motivo de orgulho, para que eles não se desviem do caminho certo. 18. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Mais um versículo falando sobre importância de escolher bons candidatos. Escolha candidatos que tenham temor a Deus, que reverenciem a Deus. Eles vão tomar os passos da orientação de Deus e trarão ordem para o país. Agora, quem guarda a lei de Deus é feliz. 19. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. O versículo 19 traz uma pergunta: você é um governante ou é um servo, um escravo? Um governante toma conta dos seus pensamentos, procura melhorar e crescer e se desenvolver. Um escravo, você fala e ele não escuta, ele continua nos pensamentos de preguiça, procrastinação, vitimismo. Ah, porque o mundo não me favorece, porque meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, os meus amigos sempre encontram uma desculpa. Não seja uma pessoa que é como um escravo, como um servo. Entenda e mude a sua vida. Versículo 20. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Tome cuidado com o que você fala, pense antes de falar. 21. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. Esse versículo está dizendo que se você tem um empregado, um escravo, e você fica satisfazendo as vontades dele, vai chegar um tempo em que ele vai crescer e vai exigir que você dê tudo a ele, porque ele vai dizer: você sempre me tratou como seu filho, então você tem a obrigação de me dar tudo. Tome cuidado, faça separação entre as situações que estão à sua volta. Versículo 22. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Sobre o mau gênio, tenha domínio próprio. Não seja a pessoa que causa problemas e discórdias, seja a pessoa que une as pessoas pela paz. Quando surgirem problemas, pense na solução.
Versículo 23, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O orgulhoso é aquele que sempre acha que é superior, que é melhor, que sabe fazer melhor, que não depende do outro, que o trabalho dos outros é inferior, que o que os outros fizeram não está bom o suficiente. Mas todas as pessoas têm as suas fraquezas e suas falhas. Tem um momento em que o orgulhoso cai na sua fraqueza, no seu ponto fraco. E nesse momento todos os que estão à sua volta vão dizer a ele: você não é o bonzão? Você não é o que sabe tudo? Então não seja orgulhoso. É melhor você ser humilde, respeitar a todos, viver com paz com todos, porque você nunca vai passar por esse tipo de humilhação. Versículo 24. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. Então veja, o versículo 24 fala: se você é amigo de ladrão, você é o seu próprio inimigo, porque você está destruindo a sua própria vida. Se prenderem o seu amigo e você falar a verdade no tribunal, que você se envolveu com o ladrão, você vai ser castigado, você vai receber a punição. E se você ficar quieto para escapar da punição, Deus o amaldiçoará. A pior coisa que existe é ser amigo de ladrões, é ser amigo de pessoas que fazem a coisa errada. Você vai ficar na ruína de todo jeito. Se cair no tribunal e disser a verdade, vai ser castigado. Se ficar quieto para escapar, não escapará do juízo de Deus. Versículo 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Não tenha medo de ninguém. As pessoas podem matar o corpo, mas não podem matar a sua alma. Tenha medo e temor de Deus, porque Deus pode colocar a alma no inferno. Jesus disse isso para os seus discípulos, quando eles estavam preocupados em pregar a palavra. Jesus disse: não se preocupe com eles, não tenha medo deles. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Confie no Senhor. O Senhor tem todo o poder e Ele governa sobre todas as coisas no céu e na terra. 26. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. O versículo 26 está dizendo: não adianta você querer ser amigo das pessoas importantes pensando que você vai receber alguma coisa. No final, é o Senhor que determina se a pessoa vai dar alguma coisa a você ou não. Se você for sincero e realmente for justo e verdadeiro, o Senhor dará a você aquilo que você merece. Mas se você estiver agradando as pessoas por bajulação, com mentira, com engano, você pode até receber alguma coisa, mas depois você acaba perdendo. E muitas vezes essas pessoas ganham e perdem e não se dão conta de que estão dentro de um processo que não leva elas a lugar algum. É melhor ser verdadeiro e honesto. 27. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Não adianta você ser sal e luz e querer andar com quem anda em trevas. Eles não vão gostar de você. Eles querem praticar o mal. Então fuja dos que praticam a maldade e procure amigos que fazem a coisa correta e que são honestos, para que você possa ter harmonia nas suas relações. E se você é o que pratica o mal, deixe de praticar o mal, porque praticando o mal, você certamente será arruinado, cedo ou tarde. Você pode até estar ganhando algum lucro, alguma vantagem nesse momento, mas tenha certeza que o juízo de Deus sempre prevalece. Vamos agradecer a Deus por essa leitura de Provérbios 29, mas antes eu quero fazer um convite. Se você ainda não recebeu a Jesus, receba a Jesus hoje. Faça essa oração comigo, porque Jesus, ele é o único que dá a vida eterna. Ele é o único caminho, a verdade e a vida que leva você até Deus. Podem dizer a você que chegar até Deus é como subir ao topo de uma montanha, que você pode subir por vários caminhos. Mas a verdade é que Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Foi só Ele que morreu e deu a vida dele por nós. Por isso que só Ele, que fez o sacrifício por nós, que pode nos levar até Deus. Faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador.
escreve o meu nome no livro da vida que está no céu, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração você reconhece que Jesus é o teu Senhor a partir de agora e lidera a sua vida. Ele é o teu Salvador porque você reconhece que a morte dele na cruz foi para salvar você dos seus pecados. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida, que é o livro que está lá no céu. No Apocalipse está escrito que existe um livro no céu chamado Livro da Vida, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E você pediu para Deus dar a você o Espírito Santo, que é o Espírito que nos guia até a eternidade. O Espírito Santo vai se revelar a você, vai falar ao seu coração, vai fazer você sentir um aperto quando você estiver fazendo alguma coisa errada e vai colocar paz quando você estiver tomando a decisão certa. Ele vai falar nos seus pensamentos, ele vai trazer revelações por meio de sonhos. Você vai passar a sonhar com coisas que ainda vão acontecer porque ele vai mostrar a você a vontade dele. E ele vai colocar pessoas certas no seu caminho para trazer a iluminação para que você siga até a eternidade. Vamos agradecer a Deus por esse ensinamento, para que ele possa continuar conosco até o final dos tempos. Pai querido e amado, em nome de Jesus te agradecemos pela leitura de Provérbios 29, te agradecemos e que possamos ter pessoas boas que possam nos repreender e nos corrigir, e que nós possamos ter os nossos ouvidos e os nossos pensamentos e coração abertos para receber a correção e consertar o nosso caminho o mais rápido possível, para que escapemos de todas as situações do mal. Que nós possamos aprender a escolher os nossos candidatos nas eleições. Que nós possamos ser sábios e inteligentes e buscar pessoas que realmente estejam comprometidas com o país. Pedimos, aproveitando que estamos falando disso, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe os governos e tome conta das eleições para que possamos escolher bem e possamos ter uma boa nação. Pedimos que o Senhor venha dar sabedoria aos pais e mães, para que possam pôr limites nos seus filhos, para que possam educá-los na tua luz e na tua palavra, para que possam ter filhos que são motivo de orgulho. Que o Senhor venha colocar por terra os amigos bajuladores, aqueles que batem nas nossas costas, mas na verdade são mentirosos, porque têm segundas intenções. E que o Senhor venha nos ajudar a fugir daqueles que zombam de tudo, daqueles que são assassinos, que são pessoas que falam coisas más e querem destruir as pessoas direitas, e que o Senhor venha nos livrar de todo tipo de exploração, injustiça e de todo mal, que nós possamos vencer a soberba, o orgulho, a arrogância, a prepotência e possamos ser humildes, respeitando o próximo, e que possamos sempre agradar ao Senhor e escolher o caminho certo com pessoas verdadeiras, justas e que praticam o bem, para que possamos ser chamados teus filhos. Assim oramos e te agradecemos. Abençoa as pessoas que receberam a Jesus como Salvador e Senhor hoje, que elas recebam mais e mais cada dia iluminação para encontrarem o caminho certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente.